A pressão na fronteira marítima entre a China e Taiwan vem crescendo. Em 2021, foi registrado um número recorde de incursões de aviões de guerra chineses na zona de defesa aérea de Taiwan. No centro disso está a questão da reunificação. O presidente da China, Xi Jinping, vem afirmando que a reunificação com Taiwan deve ser cumprida, não descartando a possibilidade de uso da força para atingir esse objetivo. Desde a guerra civil que causou a cisão entre as duas, a China considera Taiwan como uma província rebelde que futuramente fará parte do país de novo. No entanto, Taiwan se vê como um país independente, com sua própria constituição e líderes democraticamente eleitos. A possibilidade de invasão chinesa tem sido levantada nos últimos dias, seguindo o exemplo de Vladimir Putin na Ucrânia. Mas será que a invasão russa pode servir de exemplo para o governo chinês? Bem-vindos ao canal Analítica 24, onde falamos de geopolítica, economia e história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreve no canal. A Guerra Civil Chinesa, encerrada em 1950, foi um conflito que resultou em um doloroso e controverso processo de ruptura, com a criação de duas Chinas. Uma, a República Popular da China, comandada pelo Partido Comunista e hoje a segunda maior economia do mundo. A outra, a República da China, mais conhecida como Taiwan, nome da ilha de 36 mil metros quadrados, separada do território inimigo por um estreito de apenas 130 quilômetros de largura. Após o término do conflito, as forças comandadas por Chiang Kai-shek, o líder do Partido Nacionalista Chinês, refugiaram-se na ilha depois da derrota para as tropas comandadas por Mao Tse-tung em 1949. Desde então, o governo de Pequim considera a ilha uma província rebelde, destinada eventualmente à reunificação com o restante do território chinês. Por outro lado, Taiwan se diz independente e busca defender sua soberania. O país exibe pujança econômica e um grande parque industrial, fortalecido pela presença americana na Ásia durante a Guerra Fria. O problema é que poucos países, a maioria deles pequenas nações da América Central e Caribe, reconhecem a ilha de Taiwan como país. A República Popular da China é quem tem o reconhecimento oficial da ONU, incluindo o assento permanente no Conselho de Segurança, embora esse reconhecimento só tenha ocorrido em 1971. Porém, o isolamento diplomático de Taiwan ocorre de maneira mais formal do que prática. Vários países, incluindo o Brasil, têm relações extraoficiais com a ilha. A parceria com os Estados Unidos transformou a província rebelde em um dos tigres asiáticos, o grupo de países da região que na segunda metade do século XX teve acelerado crescimento econômico e social. A presença de Washington na região também é um inibidor das ambições chinesas, que ano após ano tem aumentado o tom de sua retórica belicista com relação à ilha. Do contrário, Taiwan e seus 23 milhões de habitantes dificilmente teriam resistido a uma anexação pelo poderoso vizinho. Esse cenário de disputa permanece inalterado até o momento. O conflito na Ucrânia ao longo das últimas semanas trouxe à tona importantes reflexões acerca da possibilidade de a China fazer o mesmo com Taiwan num futuro próximo. Não é segredo para ninguém que, dentre os objetivos políticos internacionais de Pequim, a retomada de Taiwan é fundamental para o regime, pois juntamente com Hong Kong e Macau, a China considera esse território parte indissociável do seu país. Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, as autoridades dos Estados Unidos vinham alertando que a China buscava informações para um possível ataque a Taiwan. Agora, semanas depois da invasão, a guerra promovida por Vladimir Putin parece mais um impedimento para Xi Jinping do que um incentivo. Embora Taiwan e a Ucrânia sejam muito diferentes em vários aspectos, elas são frequentemente comparadas, devido ao seu status de democracias alinhadas aos Estados Unidos, que são reivindicadas por poderes autoritários. Da mesma forma que Putin vem ameaçando há muito tempo uma ação sobre a Ucrânia, a China também tem se recusado a descartar a tomada de Taiwan por meio da força, tendo inclusive aumentado a atividade militar ao redor da ilha. No entanto, a experiência da Rússia na Ucrânia até agora
sugere que o poder de fogo superior por si só não é suficiente para garantir uma vitória rápida, com poucas baixas. A China tem visto os desdobramentos na Ucrânia de maneira muito atenta, pois os sinais desse conflito indicam que não será tão fácil a tomada de controle do território de Taiwan quanto se imaginava. A posição chinesa sobre o conflito mudou a partir dos desdobramentos que vêm ocorrendo no campo de batalha. Imediatamente após a invasão, alguns oficiais expressaram confiança, com um importante diplomata chinês afirmando que o ataque de Putin continha uma grande lição para os oponentes de Pequim em Taiwan. Desde então, Pequim tem diminuído o tom de sua linguagem. Embora a China tenha apoiado a Rússia nas Nações Unidas, seu governo também disse que apoia a soberania da Ucrânia e expressou preocupação com as mortes de civis. Contudo, quando se trata de Taiwan, a China parece mais agressiva do que nunca. O ministro das Relações Exteriores do país, Wang Yi, rejeitou as comparações entre Taiwan e a Ucrânia, afirmando que um era um país soberano e o outro uma parte inalienável da China. Segundo Wen Chi-sung, da Universidade Nacional Australiana, a crise na Ucrânia fará Pequim pensar duas vezes antes de entrar em uma aventura militar. Isso apenas elevou ainda mais o limiar da superioridade militar local que Pequim deve possuir antes de se sentir confiante de que vencerá em um conflito através do Estreito de Taiwan. Além das dificuldades locais, muito provavelmente a China teria que lidar com potências externas. Ao contrário da Ucrânia, os Estados Unidos não descartaram a possibilidade de intervir em um conflito para defender Taiwan. Isso significa que Xi Jinping precisaria decidir se também atacaria as bases americanas na região, escalando instantaneamente uma invasão de Taiwan para uma guerra entre as duas maiores economias do mundo. Segundo Henrique Natalino, da PUC Minas, embora a Rússia e a China sejam potências mundiais, elas não estão isentas de elevados custos políticos e econômicos embutidos na agressão a territórios vizinhos. Nesse sentido, creio que as reações globais contra a Rússia, especialmente no estabelecimento de sanções no campo econômico, demonstram que os custos de uma possível invasão de Taiwan não seriam desprezíveis para a China e para o mundo. Além disso, é importante ressaltar que a economia de Taiwan é cerca de 5 vezes maior que a da Ucrânia, com um PIB estimado em 750 bilhões de dólares para o país asiático e 150 bilhões para a Ucrânia. Mesmo que a história demonstre que os laços econômicos e o comércio internacional não são suficientes para evitar guerras, Taiwan possui um importante elemento dissuasório que a Ucrânia não possui: o seu grande parque industrial e a sua inserção internacional como grande fornecedor de semicondutores. Uma guerra entre China e Taiwan teria potencial para levar à interrupção brusca desse comércio, com consequências inclusive para a economia chinesa, que é altamente dependente desses componentes para sua indústria de alta tecnologia e para suas exportações. Atualmente, a ilha é responsável por mais de 50% da produção de semicondutores do mundo. Esses componentes são um insumo estratégico para as cadeias globais de produção de várias áreas, sendo um ativo que interessa a todo mundo. Dias após a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções sem precedentes à Rússia. Ainda assim, não está claro se os Estados Unidos poderiam se dar ao luxo de tomar medidas semelhantes contra a China, cuja economia é cerca de 10 vezes maior que a russa. Segundo Gabriel Collins, da Universidade de Rice, a China é sistemicamente importante em vários mercados e cadeias de valor, enquanto, além de petróleo e gás, a Rússia basicamente não é. Portanto, ainda há muita incerteza sobre o quão decisivo uma resposta econômica poderia ser reunida contra a China se ela invadisse Taiwan. Para impedir Xi Jinping de invadir, a comunidade internacional precisaria isolar a China diplomaticamente e cortar todas as relações comerciais indefinidamente, o que representaria um enorme custo não apenas para os chineses, mas para todo o comércio mundial. Oriana Mastro, da Universidade de Stanford, afirma que o nível das punições econômicas impostas à Rússia seria risível para a China. Eles poderiam facilmente absorvê-las e valeria a pena pelo benefício da unificação com Taiwan.
Os discursos chineses até agora têm procurado remover qualquer indício de que o país estaria considerando resolver a questão taiwanesa, seja pelas dificuldades maiores, seja porque uma reação internacional não seria conveniente para os interesses chineses. Além disso, a China tem se apresentado como uma potência global responsável, mostrando que se importa mais do que a Rússia em ser vista como um estado pária. O Partido Comunista Chinês tradicionalmente valoriza a estabilidade, pois enxerga nela o melhor meio para sua manutenção no poder. De acordo com Ben Schiller, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Xi Jinping deve calcular que uma tentativa de retomar Taiwan pela força bruta representa um risco significativo para sua liderança. Ele não pode presumir que tomar Taiwan seria mais fácil do que a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na verdade, o oposto pode ser verdadeiro. No caso de um conflito aberto, o mais provável é que Taiwan poderia, na melhor das hipóteses, tentar retardar um ataque chinês, impedindo um desembarque em terra por forças anfíbias e montando ações de guerrilha enquanto espera por ajuda externa. Isso decorre do desnível de investimentos em defesa dos dois países. A China gasta mais do que qualquer outro país em defesa, exceto os Estados Unidos, e pode contar com uma grande variedade de capacidades, desde poder naval até tecnologia de mísseis, aeronaves e ataques cibernéticos. A partir disso, ao contrário do caso ucraniano, em que a comunidade internacional primeiro buscou sanções verbais e financeiras para só depois começar a enviar ajuda bélica, em um caso de guerra sino-taiwanesa, é de se esperar uma ação imediata. Então é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo. Vocês acham que a China pode estar se preparando para invadir Taiwan? Não esqueçam do like e de compartilhar com um amigo. Muito obrigado!